Louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs que estão nesse momento conectados com a internet, com o Facebook. Meu nome é Melry Macedo e hoje o Senhor me concede, pela sua infinita misericórdia, uma palavra cujo título é Jacó e a sua luta pela sobrevivência. E para começar a falar sobre sobrevivência, todo ser humano luta sem exceção para sobreviver. É óbvio que isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Contudo, essa luta pela sobrevivência não deixa de ser uma plantação que fazemos diante dos olhos do Senhor e que, em um momento da nossa vida que Ele designar, além de prestarmos contas com Ele sobre os nossos atos, sobre nossas escolhas, nós também receberemos o galardão, segundo Ele designou que recebêssemos. E eu quero dizer que durante a nossa vida aqui na Terra, nas nossas escolhas, na nossa vida, na nossa caminhada, o diabo muitas vezes nos atenta e ele endossa, alimenta aquela alusão que vem do ego humano, ou seja, o ego humano de muitas vezes pensamos conosco mesmo, nos nossos pensamentos, do tipo assim, eu conquistei, eu é que tenho, eu sou melhor no meu trabalho, ninguém é melhor na faculdade do que eu estudo mais, eu sou mais inteligente, ninguém é portador ou portadora de uma beleza como a minha. E assim vai. E quando nós nos gloriamos nessas coisas, o diabo endossa isso. E a verdade de tudo é que, embora o ser humano que somos nós, fomos criados por Deus, o Senhor nos deu talentos, inteligência, é claro, mas a questão é que a nossa existência, as conquistas, dependem primeiramente do Senhor. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a parte C, o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Portanto, a nossa existência ou conquistas depende do Senhor. Aliás, para respirarmos nessa terra, nós dependemos do Senhor. Portanto, não é uma sábia escolha, não é um sábio ou sadio pensamento nós queremos nos gloriarmos em alguma conquista ou em alguma coisa nos achando melhores, porque tudo isso é um tipo de vaidade, de orgulho que não agrada ao Senhor. Em Jeremias 9:23 está escrito um versículo que diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Antes glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E daí você pode me perguntar, ora, o título da pregação, a senhora disse que ia falar sobre Jacó e a luta dele pela sobrevivência. E o que tem a ver o ego levantado com a atuação do inimigo, com a vaidade, com a semeadura? Ora, é uma questão que tem tudo a ver. E essa questão eu vou falar aqui agora de uma forma mais simplificada. É que o fato de sobrevivermos, de estarmos vivos, é uma bênção do Senhor. As conquistas é uma bênção do Senhor. Agora, a forma a qual eu faço, por onde eu sobreviver, por onde eu conquistar, por onde eu obter os meus objetivos, isso é que fará uma diferença em nossa vida. Ou nos trará um valor de honradez ou de um mau exemplo.
E para exemplificar isso biblicamente que eu estou falando, eu vou citar o exemplo do servo de Deus Jacó. Ele sobreviveu e teve conquistas, é verdade, o Senhor era com ele, mas a realidade é que a vida de Jacó no início, ele foi um mau exemplo. E ele teve a sua semeadura, como também ele sobreviveu, e quando se transformou em um homem de Deus, como quando se converteu, então a graça do Senhor foi grande em sua vida e ele teve muitas vitórias de honradez também. Mas para nós entendermos a transformação na vida desse servo de Deus Jacó, o que o Senhor fez na vida dele, nós vamos procurar aqui resumir e sintetizar de uma forma mais resumida o histórico da vida desse servo de Deus. A primeira etapa da história de vida desse homem é que o histórico da sobrevivência dele, de ser bem-sucedido a princípio, foi de forma errônea e ele teve consequências muito difíceis e duras e só não pagou com uma vida porque o Senhor tinha um plano com ele. Mas vamos entender aqui a princípio. Quem lê a Bíblia Sagrada sabe. A Bíblia diz que Isaac tinha sua esposa Rebeca e Rebeca era estéril, não podia dar luz. Então Isaac orou muito por Rebeca, pediu muito ao Senhor até que o Senhor concebeu a ela e ela engravidou. Mas desde que ela engravidou dos seus dois filhos, que eram Esaú e Jacó, a Bíblia diz em Gênesis 25, versículo 22, que os dois lutavam dentro do ventre da mãe. E era um grande rebuliço, era um movimento tão grande, tão incomum que havia dentro dela que ela foi perguntar ao Senhor, ela se incomodou com aquilo. E o Senhor respondeu a ela e disse assim: olha, dois povos, duas nações há no teu ventre. E o maior, que nesse caso aqui seria o que nascesse primeiro, porque eles eram gêmeos, o maior servirá ao menor, que seria aquele que nasceria depois. E na hora do parto, a Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro. Mas Jacó, ele nasceu com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão. Por isso chamaram o nome dele de Jacó. E Jacó, a transliteração desse nome, a etimologia desse nome, significa o que segura no calcanhar. E ao mesmo tempo dá-se a ideia de suplantador, quer dizer, aquele que luta para subjugar, para superar alguém ou algo, não importando os meios que use para se beneficiar. E o translado dessa famosa frase, acredito que vocês já ouviram, que diz assim, que o fim justifica os meios. Então, foi este tipo de filosofia que Jacó, ele viveu em um bom momento de sua vida, mas é interessante a princípio ressaltar de que ele nasceu, como diz, Esaú nasceu primeiro, que era para Esaú nascer primeiro, mas ele não deixou de estar ali segurando, agarrado ao calcanhar do irmão, o que dá uma ideia de luta, o que dá uma ideia de rivalidade, de querer porque querer algo, não importando os meios. E mais adiante, para endossar essa questão, que não foi apenas como eu disse a vocês, isso era um ato incomum, a Bíblia diz mais adiante que Jacó, a gente vê que ele usou de um oportunismo para com o seu irmão Esaú. Em que momento? A Bíblia diz que teve um certo momento em que Esaú chegou cansado, chegou faminto dos campos,
E a Bíblia diz que Jacó, nesse momento, ele estava preparando o quê? Um guisado de lentilhas, não é? Estava fazendo aquele guisado. E a Bíblia diz que Esaú estava faminto. No capítulo 25 de Gênesis, mostra essa questão. Quando a Bíblia diz que fala do nascimento deles, fala do favoritismo dos pais, o pai amava mais a Esaú, porque era um homem de caça, era um homem certamente mais valente, mas Rebeca tinha favoritismo por Jacó. E a Bíblia diz aqui, versículo 30, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, para comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado, e por isso se chamou o nome dele de Edom, que quer dizer vermelho. Ele estava cansado, ele queria comer. Então, aqui mostra no versículo seguinte um oportunismo de Jacó, quer dizer, ele se aproveitou que o irmão estava com muita fome e ali ele disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E o que era primogenitura naquela época significava toda a herança do pai para o herdeiro, para o primogênito, para aquele que nasceu primeiro. Quando morresse o pai, o primogênito teria direito às riquezas, ele seria o chefe da família e ali ficaria como no lugar do pai. E esse era um costume do povo e era muito importante esse tipo de bênção que era dado pelos pais aos primogênitos. Contudo, na Bíblia Sagrada nós vemos que o Senhor, quando ele queria favorecer, quando ele queria levantar e abençoar outros que não eram primogênitos, o Senhor, ele utilizava-se de meios diferentes para abençoar, como fez no caso de Davi, como fez aqui no caso de Jacó. Porém, Jacó e a mãe dele, que era mentora, que apoiava que ele ali tivesse a bênção da primogenitura proferida pelo pai, então eles fizeram do meio deles. E o Senhor não precisa que venhamos a dar um certo jeito para alcançarmos assim uma coisa que ele prometeu, um jeito errado, não. O Senhor só deseja de nós que venhamos a buscá-lo sinceramente. Glória a Deus, se nós temos erros, que venhamos a assumir os nossos erros e consertá-los, para termos honradez, para termos o quê? A bênção do Senhor, o seu perdão, a sua misericórdia. E com certeza, se andarmos na presença do Senhor, ele vai se agradar e vai nos abençoar. Glória a Deus, não é necessário utilizarmos de artifícios humanos que às vezes prejudicam outros para sermos beneficiados, que foi o caso aqui de Jacó. Isso nos traz uma série de consequências lá na frente, de dores, de problemas e que não entendemos a raiz e que simplesmente é o resultado da nossa plantação. Pois bem, então Jacó, versículo 31 do capítulo 25 de Gênesis, ele disse: vende hoje o teu direito à primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. E assim ele desprezou Esaú a sua primogenitura. Então nós vemos que Jacó, ele tinha o seu erro de ser um oportunista naquele momento.
Mas também vemos o erro de Esaú, em que parece tratar da primogenitura com descaso. Não é? Ele ignorou, ele disse: de que me serve a primogenitura? Eu estou na hora da morte. Com certeza, ele não estava na hora da morte porque estava faminto. E depois a Bíblia diz que o Senhor teve Esaú como profano e como devasso. Está em Hebreus 12, versículo 16, Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3. Ou seja, embora ele foi ali e comeu aquele prato de lentilha e ignorou a sua primogenitura, mas acontece que, aos olhos do Senhor, os atos de Esaú não agradavam ao Senhor, porque ele tinha um comportamento que não agradava ao Senhor e que trazia desgosto aos seus pais, a começar pela escolha quando casava-se com mulheres que eram de outros povos. Jacó, por outro lado, era muito esperto e fez esse emaranhado, não é? Ele aproveitou-se da fome do irmão, ele aproveitou-se do cansaço do irmão, do desprezo dele pela primogenitura, e assim mostrou o prato de lentilha e enredou seu irmão na palavra. Ou seja, ele disse que versículo 33, jura-me. E assim ele trapaceou o seu irmão pela primeira vez, mas que não ficaria nisso. Então isso traz uma lição para nós. Glória a Deus, nós lutamos para viver. Glória a Deus, nós lutamos pela sobrevivência. Mas é necessário lutarmos da forma honesta, da forma que agrada ao Senhor e não de uma forma a qual fez aqui Jacó, aproveitando-se de uma situação para ser beneficiado, mas que o Senhor viu e que não ficou impune aos olhos de Jacó, muito embora lá na frente ele teve um encontro com o Senhor, ele se transformou em um homem de Deus, mas a luta dele pela sobrevivência, teve um grande período da sua vida que ele lutou da forma errada, mas teve um grande período que ele lutou da forma certa. E aqui eu estou falando da forma errada, como ele assim lutou pela sobrevivência, para ter vantagens, não é? Então, primeiro ele enreda o irmão dele, ou seja, ele faz o irmão dele jurar que vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Depois, mais adiante, a mãe de Jacó, Rebeca, que tinha um favoritismo por este filho, Jacó, a Bíblia diz que quando Isaac, que o capítulo 27 já era avançado de idade e estava cego, ele chamou Esaú, conversou e disse assim: olha, meu filho, vá ao campo, traga uma boa comida, para que eu possa, assim, me alimentar e depois te abençoar, porque eu não sei a hora da minha morte. Capítulo 27, versículo 2. E a Bíblia diz que Esaú, ele muniu-se de suas armas, da sua aljava, do seu arco, e ali ele vai ao campo para caçar, para preparar o guisado do pai, para dar para que o pai se alimentasse. Mas a Bíblia diz que, por outro lado, como tem o velho e bizarro ditado que diz que mato tem olho e parede tem ouvido, a Bíblia diz que Rebeca, versículo 5, escutou quando Isaac falava com seu filho Esaú sobre passar para ele os direitos de primogenitura. Então Rebeca agiu logo, ela também foi esperta. E no versículo 6 do capítulo 27 diz assim: então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido seu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze minha caça,
Faze-me um guisado saboroso para que eu coma e depois te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Mas agora, pois, ouve, filho meu, isso era Rebeca dizendo a Jacó. Ouve a minha voz naquilo que eu te mando, vai agora ao rebanho, traz-me lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para que teu pai, do jeito que ele gosta, para que ele, ali depois de se alimentar, ele te abençoe. Então disse Jacó a Rebeca, a sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, mãe, e eu sou liso. E, porventura, o meu pai vai me tocar para saber se realmente eu sou Esaú, e ele vai ver que eu estarei enganando ele, porque eu não tenho essa característica de Esaú, e assim, ao invés de eu ter a bênção, eu terei a maldição por estar enganando meu pai. Mas no versículo 13, a Rebeca disse, vai, meu filho, e que sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai, e traze-nos. E ali Jacó fez como disse a sua mãe, Rebeca. E o que é que fez Rebeca? Como também era esperta por natureza, ela trouxe roupas, vestes de gala de Esaú, que eram vestes assim peludas, não é? Para que quando o pai tocasse nele, achasse que fosse Esaú. E as roupas de Esaú eram roupas de peles de cabrito, de peles de cabrito, e eram vestes de gala, porque eram vestes caras fazer ali da pele do animal. E quando Jacó foi se apresentar diante do seu pai, que não enxergava mais, versículo 18 do capítulo 27 de Gênesis diz assim, e veio ele ao seu pai e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, quem és, meu filho? E Jacó disse, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como disseste, agora, meu pai, levanta-te para se assentar e comer a minha caça, e depois que o Senhor me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, como é que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse, porque o Senhor, teu Deus, garantiu assim e mandou ao meu encontro. Olha que coisa, ele enganando o pai e ainda colocando o nome do Senhor no meio. Mas Jacó, o Senhor teve um acerto com ele, bem direitinho lá na frente. Versículo 21, e disse Isaque a Jacó, glória a Deus, chega-te aqui para que te apalpe, meu filho, te toque, para saber se tu és mesmo Esaú ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Então, por ele perceber que Jacó estava peludo, porque vestiu as vestes do seu irmão, então o pai abençoou a Jacó e abençoou a ele e disse, olha, te aproxima para que eu te abençoe. E assim, Jacó disse ao o seu pai Isaque disse assim ao seu filho Jacó, assim te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, ou seja, o melhor da terra, e abundância de trigo e de mosto, sirvam-te povos, nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, teus filhos, tua mãe, se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. E assim foi a palavra do Senhor, foi a palavra do pai glória a Deus, de Jacó para com ele. A palavra de Isaque para com Jacó. Mas acontece que mais adiante, após este fato, chega Esaú com a caça, prepara, e ali ele vai e chega diante do pai e diz, pronto, pai, preparei, chegou o momento. E o pai estremeceu e disse,
Mas eu já me alimentei, quem eu abençoei na tua frente? E a Bíblia diz que ali Isaac estremeceu, Gênesis 27, 33, e ficou com um temor muito grande e disse: quem é aquele que apanhou a caça, que trouxe, que eu abençoei? Eu comi e o abençoei e ele está abençoado, e não tem como tirar a benção dele. E versículo 34, Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse ao pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão na tua frente com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: mas não foi o nome dele justamente chamado Jacó? Por isso já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou e agora tomou a minha bênção. Não reservastes, meu pai, nenhuma bênção para mim? Então Isaque disse a Esaú: eis que tenho posto por Senhor sobre ti o teu irmão, e todos os teus outros irmãos tenham dado por servos. O trigo e o mosto será dele fortalecido. Que farei, pois, agora por ti? E a Bíblia diz que Esaú, ele pleiteou ali por uma bênção. Ele disse: abençoa-me a mim também, meu pai. E a Bíblia diz que ele levantou um brado de voz de choro e chorou. Versículo 39, então respondeu Isaque a seu pai e disse: eis que tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerás, porém, que quando te libertares, então sacudirás o jugo do teu pescoço. E Esaú aborreceu-se muito com Jacó por causa desta bênção, como que o seu pai tinha abençoado. E Esaú disse ao seu coração: chegando os dias do luto do meu pai, então matarei o meu irmão Jacó. Então quer dizer, Jacó, ele fez tudo isso para ser beneficiado. Ele usou de trapaça, ele usou de sutileza, ele usou de engano, de esperteza, de oportunismo, mas lá na frente, o que foi que ele teve como consequência? Pelos meios ilícitos que ele fez para sobreviver e para assim ser bem-sucedido, o que é que ele teve como consequências difíceis? A preocupação dos seus pais, que ficaram preocupados com a revolta do outro irmão, o furor de Esaú, a raiva de Esaú, seu irmão, que se intrigou com ele. Jacó, ele teve de sair foragido do seu habitat, do seu seio familiar, para não morrer. E daí começa a segunda etapa da vida de Jacó, onde ele sai do meio da sua família e orientado pelo pai e a mãe, que dizem para ele ir para uma cidade chamada Padã Arã, que ali ele fosse ter uma nova vida e se encontrasse com o irmão de sua mãe, chamado Labão. E a Bíblia diz que rumo Jacó a Padã Arã, ele passou por provações, ele passou por dificuldades, e ele não poderia ser o mesmo trapaceiro toda a vida. Ele tinha que mudar para que não viesse sobre ele consequências piores. E ele teve esta oportunidade de mudar, e ele segurou esta oportunidade, porém, ainda assim, ele pagou o restolho dos seus erros, mas ele continuou na presença do Senhor. A Bíblia diz que no caminho dele, ele passa ali por Berseba, e foi a Arã, capítulo 28 de Gênesis. E de repente ali ele, cansado, vai dormir, vai se deitar. E ele pegou uma pedra e fez dela um travesseiro.
para poder se deitar. E na hora que ele foi deitar, ele teve um sonho que foi uma revelação do Senhor e foi um encontro do Senhor com ele. A Bíblia diz que, glória a Deus, que ele sonhou que via uma grande escada, ele via, e que era do topo dos céus. E via anjos que subiam e desciam naquela escada, e o Senhor estava em cima dela e falava com ele e dizia assim: eis que sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão, o Deus de teu pai e o Deus de Isaque. E esta terra eu darei a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á do ocidente ao oriente, do norte ao sul, e assim a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que serei contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar esta terra, porque te não deixarei até que eu tenha feito o que eu tenho dito, disse o Senhor. E acordando Jacó do sono, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E Jacó, temeroso e assim assustado, disse: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que é que o Senhor prometeu abençoar a Jacó, vendo os atos ilícitos dele? Porque o Senhor tinha prometido à mãe dele, quando estava grávida dele, de Esaú, e dizendo que o maior serviria ao menor, ou seja, que ele seria abençoado. Contudo, não precisaria da artimanha, da sutileza que usou Rebeca para que ele fosse abençoado. Porque uma vez que o Senhor prometeu, como ele disse aqui, eu serei contigo até que eu faça tudo que eu disse que faria, tudo que eu jurei, tudo que eu prometi, disse o Senhor para ele. Então nós vemos que o Senhor não invalidou a sua promessa de abençoar Jacó. Mas não é por isso que ele não passou por dificuldades. Não é por isso que ele não deixou de sofrer. Não é por isso que ele não deixou de pagar pela consequência dos seus erros. Jacó, ele teve duras provações, dificuldades, mas o Senhor o ajudava. E a partir desse momento que ele teve com o Senhor, esse encontro sobrenatural, então nós vemos aqui que Jacó, ele passou a temer mais ao Senhor e assim ele mudou para melhor a sua conduta. Eu quero dizer a você que me vê e me escuta neste momento. Às vezes pode estar acontecendo coisas duras e difíceis na sua vida, mas procure fazer uma análise da sua própria vida, desde sua mocidade até agora, até então, e com certeza o Espírito do Senhor nosso Deus trará ao teu entendimento os erros e acertos na vida que tanto você como eu, como todos nós temos. Mas o que eu quero te dizer é que às vezes situações difíceis chegam, mesmo que sejam consequências dos nossos erros, mas que não deixa de ser uma oportunidade para nós nos aproximarmos do Senhor, para Ele ter misericórdia de nós, para Ele nos abençoar e para Ele mudar a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jacó pela manhã, capítulo de Gênesis 28, versículo 18, diz que ele levantou-se, tomou a pedra que tinha posto e feito dela sua cabeceira, fez uma coluna, derramou azeite e chamou aquele lugar Betel, que quer dizer, a cidade antes era Luz, mas ele chamou de Betel, glória a Deus, que quer dizer
a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E depois ele fez um voto ao Senhor. Ele orou ao Senhor e fez um voto. E ele disse aqui, versículo 20, dizendo, Jacó fez um voto ao Senhor, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. E assim foi a oração de Jacó para com o Senhor. Então ele fez um voto ao Senhor e pediu ao Senhor o quê? Pediu que o Senhor o guardasse, o livrasse do mal durante a trajetória da sua viagem. Ele pediu que o Senhor provesse para ele pão e vestes. Ele pediu que o Senhor o concedesse a oportunidade de voltar à casa dos seus pais. E ele pediu ao Senhor, glória a Deus, por essas bênçãos e que ele tivesse paz. E ele disse, se assim me for feito, então o Senhor será o meu Deus. Glória a Deus. E ele disse, eu te darei o dízimo, que quer dizer a 10ª parte daquilo que ele ganhasse. Por quê? Porque ele estava indo para Padã Arã e ali ele ia ter que se virar para ter uma nova vida, teria de trabalhar, teria que lidar ali com a cidade. E louvado seja Deus, porque lá ele tinha alguém que fazia parte da sua família, Labão, que era irmão de sua mãe. Mas ainda assim, quando ele chega em Harã, a vida para ele não foi fácil. E nós vamos ver aqui. Ele fez um voto ao Senhor, o Senhor mostrou uma revelação a ele. E isso eu considero como um primeiro encontro que ele teve com o Senhor. Agora, quando ele chega ali no poço de Harã, ele se depara ali com ovelhas e faz por onde dá água do poço aquelas ovelhas. E quem estava tomando conta daquelas ovelhas era a filha mais nova de Labão, que era Raquel. Glória a Deus, a filha mais nova de Labão, que era Raquel. E a Bíblia diz que Jacó, ao ver Raquel, afeiçoou-se a ela, apegou-se a ela, amou à primeira vista, porque ela era bonita de porte, de semblante, e era pastora de ovelhas, estava tomando conta das ovelhas do seu pai. E ali, glória a Deus, ele ao se encontrar com ela, é através dela que ele chega até Labão, que seria o seu tio. E ali Labão vai e o recebe e dá a ele ali de comida, e ali o abraça e o beija, diz aqui versículo 13, e Labão diz versículo 14 do capítulo 29 de Gênesis, verdadeiramente tu és osso do meu osso, carne da minha carne, e ficou ali um mês inteiro. E depois disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, ou seja, porque tu és do meu mesmo sangue, há de servir-me de graça? De forma nenhuma. Declara-me qual será o teu salário. E a Bíblia diz que Labão tinha 2 filhas. A mais velha era Leia e a menor, que era a mais nova, era Raquel. Mas a Bíblia diz, versículo 18, que Jacó amava Raquel desde a primeira vista. E o acordo e o tratado que ele fez com Labão foi que serviria a ele trabalhando por 7 anos para ter ali Rebeca como sua, Raquel, melhor dizendo, Raquel como sua esposa. E a Bíblia diz que Labão disse aqui, versículo 19, melhor é que eu dê do que dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias,
porque ele muito a amava. Então ali estava Jacó tendo a sua nova vida, procurando trabalhar, procurando ter a vida honestamente, queria constituir uma família com a mulher que ele amava, que era Raquel, e ali ele começa a trabalhar. Porém, o seu futuro sogro, Labão, era oportunista, era enganador, era traiçoeiro, assim como Jacó fez no passado. Parece algo bizarro, mas não deixa de ser, vamos dizer, uma colheita e um espinho no caminho de Jacó pelos seus antigos atos. Então a Bíblia diz que quando Jacó cumpriu os 7 anos e chegou à porta de Labão e disse: agora dê a minha esposa, porque já é cumprido os dias. A Bíblia diz que Labão, o que é que ele fez? Preparou um banquete, mas ali ele organizou e colocou Leia no lugar de Raquel. E ali Jacó, ele foi enganado. Quando acontece de ele amanhecer o dia após o casamento e olhar, eis que ele vê Leia e não vê Raquel. E isto o deixa certamente muito entristecido. E ele vai na porta do sogro, no capítulo 29 de Gênesis, e versículo 25, quando ele viu que era Leia, ele disse: eu não te tenho servido por Raquel, porque pois me enganaste. E Labão disse: é porque aqui na terra não faz assim, não dá a menor antes da primogênita. Agora, cumpre a semana desta daí, e depois eu te darei a outra também, e tu serve por ela, tu vai me servir mais 7 anos. E Jacó, ele fez conforme isto. E ali ele teve a sua esposa Raquel, amava muito Raquel, mas por ter sido enganado e ter se casado com Leia primeiro, então houve grande rivalidade entre as duas, muitos problemas. Leia, a Bíblia diz que era aborrecida, ou seja, era aquela que era rejeitada, não era amada, porém a que Jacó amava, que era Raquel, era estéril, e ali ele passa por muita luta e assim por muitas dificuldades e foi enganado neste ponto, foi trapaceado, teve que trabalhar 14 anos para poder assim ter a mão da mulher que amava para se casar. Então nós vemos que Jacó, ele sofreu, ele, vamos dizer assim, passou na pele, vamos dizer, o mesmo tipo de pago que ele fez, só que em circunstâncias diferentes. Mais adiante, lá na frente, quando assim Jacó, ele já estava com sua família constituída, com Leia e seus filhos. Ele não queria mais estar ali trabalhando, ali com Labão. Ele queria se emancipar, ele queria voltar para a terra dos seus pais. E a Bíblia diz que Labão, ele perseguiu a Jacó por isso. E no capítulo 31, versículo 9, fala versículo 41 e 42, onde Jacó diz assim para Labão: eu tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao meu trabalho das minhas mãos,
e repreendeu-te, porque você me persegue. Labão não queria que Jacó nem suas filhas saíssem de perto dele, e assim perseguiu Jacó, queria matar Jacó, mas o Senhor deu um sonho a Labão e disse: não fale de Jacó nem bem nem mal, ou seja, como quem diz, fique quieto, deixe ele em paz. Então ali os dois, depois daquela treta toda, onde Jacó passou em rosto que trabalhou, que 10 vezes foi mudado o salário porque foi enganado, Labão era trapaceiro. Então, após essa treta que eles tiveram, então os dois fizeram um pacto de paz e foi resolvido, como diz em Gênesis 31, versículo 55, que Labão, ele despediu-se das suas filhas, dos netos, e abençoou a todos, deixou as filhas dele, os netos e o genro em paz, e assim voltou ele para o seu lugar. Ou seja, ali já tinha terminado uma outra etapa na vida de Jacó. Contudo, mal Jacó descansa desse assunto, então vem o maior das provações, posso assim dizer, que Jacó passou depois da perseguição do seu sogro Labão. Ele tinha o quê? Um acerto de contas com o seu irmão Esaú. Ele tinha que ter esse acerto de contas. Ele não poderia viver a vida para frente, ter a bênção do Senhor e não resolver o assunto com o irmão. Ele tinha que resolver. Ele tinha que se acertar com o irmão. E a Bíblia diz, capítulo 32, versículo 3, está assim escrito: glória a Deus. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e enviei para anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem ao teu encontro, e 400 varões juntos com ele. Quer dizer, Jacó, ele teria que passar pelas terras ali de Seir, e eram terras do seu irmão, e por isso mesmo tinha que ter um acerto com seu irmão, não poderia passar escondido de lá, não poderia passar sem falar com seu irmão. Ou seja, chegou o tempo, chegou o momento, em que os dois teriam que se acertar. Eu quero dizer que na vida, se quisermos ter a salvação, se quisermos que o Senhor olhe para nós, se quisermos que o Senhor nos abençoe, nós temos que resolver as pendências na nossa vida, porque está escrito no livro de Hebreus, glória a Deus, que sem a santificação e sem a paz com todos, ninguém verá ao Senhor. Então, para que o Senhor continuasse abençoando a Jacó, glória a Deus, fosse com ele, ele teria que resolver esta pendência com seu irmão, porque apesar de seu irmão ser devasso, ser errado, mas isso não justificaria o erro de Jacó. Então eles dois tinham que se acertar. Então a Bíblia diz que quando ele vai e manda mensageiros ao seu irmão, e ali, com todo respeito, dizendo ao meu senhor Esaú, a Bíblia diz que os mensageiros voltaram e disseram: olha, Jacó, é o seguinte,
o seu irmão mandou dizer que vem ao teu encontro e vem com 400 homens com ele. Ora, se Esaú vinha com 400 homens, o que é que ele vinha fazer? Eram os guarda-costas de Esaú? Não. Ele vinha para matar Jacó, para aniquilar e acabar com tudo mesmo. Porque Esaú não tinha se esquecido dos acontecimentos passados. Então, por isso que ele não foi sozinho. E nem esperou o irmão chegar até ele. Ele foi ao encontro do irmão e, vamos dizer assim, ele foi armado enquanto pôde e tinha muitos homens ao redor dele. E aqui agora, essa grande luta, essa treta, pior ainda, esse grande problema, agora chega e Jacó não podia fugir, ele tinha que enfrentar o acerto de contas com seu irmão Esaú. Mas o que é que ele fez agora? Ele agora, versículo 7 diz assim, ele teve muito medo, angustiou-se, repartiu em 2 bandos o seu povo que estava com ele, as ovelhas, vacas e camelos, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Quer dizer, Jacó teve muito medo e angustiou-se, porque ele sabia do peso do erro dele e sabia o peso das consequências que poderiam acarretá-lo e a sua família, que eram inocentes por causa do seu erro. Mas aqui Jacó, ele não era mais o mesmo trapaceiro, ele não era mais o mesmo enganador, pelo contrário, ele padeceu 20 anos na mão de outro enganador, de outro oportunista, e ali ele se apegou ao Senhor, então ele aqui já não era mais o mesmo. Mas Esaú não sabia de nada do seu irmão, e ali eles tinham que ter um acerto. Então, às vezes, existem situações que nós não gostaríamos de enfrentar, mas que fazem parte dos acertos da vida e que nós não podemos fugir disso, mas nós podemos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. E o maior acerto que nós vamos ter um dia é com o próprio Deus, porque a Bíblia diz que além da salvação ser individual, nós vamos prestar contas ao Senhor de nossas palavras, atitudes, atos, de tudo quanto fizemos, o acerto de contas com o Senhor. Vamos nos lembrar que, enquanto estamos nessa terra, enquanto nós estamos vivendo este tempo da graça, nós podemos ser, glória a Deus, perdoados pelo Senhor, Ele pode ter misericórdia de nós, mudar a nossa vida, glória a Deus, se mudarmos a nossa conduta, para ter uma conduta de honradez, então assim o Senhor nos ajudará em nossas provações. Agora, se padecemos, se morremos, saímos dessa terra, e assim com as pendências, e assim com uma vida cheia de maus exemplos, então, no julgamento do Senhor, no grande julgamento, no juízo final, não haverá apelo, não haverá coitado, não haverá perdoe, não haverá réplica nem tréplica, não haverá nenhum meio, nenhuma forma, só iremos ouvir a sentença do próprio Senhor. Então, para todos nós, a palavra é: vamos melhorar os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa vida enquanto estamos vivos. Tem um versículo que diz: reconcilia-te depressa com teu adversário, antes que ele te entregue ao meirinho e o meirinho te entregue à prisão. Então, é como se o Senhor dissesse: reconcilia-te depressa com aqueles que você tiver aborrecido, seja da família, que você perdoe, que você resolva essas pendências aí, antes que você acabe sendo aprisionado pela sua própria falta de perdão, pelos seus atos, e assim não tem a salvação do Senhor e só vai escutar a sentença desfavorável no dia do juízo final. Então, muito bem, mais adiante, Jacó ele teve muito medo e angustiou-se.
Mas agora ele não vai fazer uma maneira de driblar isso, de enganar, mas ele vai orar ao Senhor. Versículo 9 diz assim: disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaque, Senhor, que me disseste, toma a terra, tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, que toda a fidelidade que me tiveste, que me fizeste com teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos, eu te peço, livra-me da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem, te farei a tua semente, como a areia do mar, que pela multidão não podes contar. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à mão, um presente para seu irmão Esaú. Então vemos aqui que Jacó, ele orou ao Senhor. Ele, em outras palavras, ele disse, Senhor, eu reconheço que as tuas beneficências eu não sou digno. Senhor, eu reconheço que a tua fidelidade é grandiosíssima para comigo e eu não mereço. Porém, Senhor, te peço, ajuda esse teu servo, porque eu estou com medo de Esaú. Eu estou com medo de ele matar as crianças, a mãe delas, a minha família. Senhor, o Senhor me prometeu que me faria o bem, que me ajudaria, que seria comigo, que a minha semente seria como a areia do mar. O Senhor prometeu. E ali, Jacó passa aquela noite, vamos dizer assim, orando, e ali ele fez um preparo de quê? De um presente para dar a seu irmão. No versículo 14 do capítulo 32 de Gênesis, diz que ele preparou cabras e bodes e ovelhas e carneiros e camelas de leite, ou seja, o melhor que ele tinha, ele fez aquele presente e deu na mão dos seus servos e disse assim, olha, passem na minha frente e digam a Esaú, meu irmão, que esse presente é para ele, porque ele pensava que se desse esse presente para Esaú, ele disse, versículo 29, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu aplacarei com o presente que vai de mim e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Então nós vemos que Jacó, ele temeu e ele preparou um presente para dar a seu irmão. E aquele presente não seria um motivo de driblar seu irmão, de enganar, não, porque o direito de primogenitura seria toda a herança do pai para o primogênito. E aqui Jacó, ele quis dar o seu melhor para o seu irmão, como se fosse para compensar um pouco isso, o erro dele. E ele pensou que aplacaria a ira do irmão e que o irmão receberia. O Senhor agiu no encontro dos dois, mas não foi pelo presente. Existem momentos que os nossos meios de lidarmos com situações não vão resolver a nossa causa se nós não tivermos a direção do Senhor, se nós não jejuarmos, se nós não orarmos, se nós não nos convertermos e se nós não formos sinceros diante do Senhor. Então, glória a Deus, vamos pedir ao Senhor para melhorar os nossos atos, atitudes, e assim que venhamos agradar ao Senhor, para que a misericórdia dele venha sobre nós mais do que já tem sido, porque o motivo de eu e você estarmos vivos é a misericórdia do Senhor. Quem sabe você me escuta ou me vê estar sendo jurado ou jurada de morte por causa dos seus erros, e você tem medo, e você não sabe o que faz, e quem sabe deve coisas a pessoas que estão aborrecidas contigo. Mas eu quero dizer que há jeito. Apega-te a Deus para ter paz.
Glória a Deus, apega-te ao Senhor para ter paz. Glória a Deus, pede ao Senhor uma estratégia, peça ao Senhor livramento. Peça ao Senhor para lidar com a situação com honestidade, com honradez, reconhecendo os seus erros. Glória a Deus, não fuja mais. Glória a Deus, peça ao Senhor para arrancar o medo da sua vida, para que resolva as circunstâncias que precisa resolver. E a Bíblia diz que Jacó, ele passou a noite no arraial, mas ali depois que ele dividiu suas famílias, suas mulheres, porque pensava que se Esaú ferisse uma parte, ficaria outra parte viva, ele passou o val de Jaboque. E ali no val de Jaboque, a Bíblia diz, capítulo 32 de Gênesis, versículo 24, que Jacó ficou só, ou seja, era um momento entre ele e o Senhor. E ali ele lutou com um varão até a alva do dia. E esse varão era um anjo. Por quê? Porque esse varão, ele tinha poder sobrenatural. E a Bíblia diz, versículo 25, que vendo o anjo, o varão que não prevalecia contra Jacó, ele tocou na juntura da coxa, ou seja, do fêmur aqui, da coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele para ver se vencia Jacó. E dizia assim, deixa-me ir, porque já subiu a alva, ou seja, já amanheceu o dia. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Quer dizer, aqui mais uma vez nós vemos, vamos dizer assim, a disposição para a guerra, para a luta, o espírito de luta que tinha Jacó. Ele lutou ali, ele foi ferido, mas ele não desistiu. O anjo dizia, me deixa aí, porque já veio a alva amanhã, deixa-me ir. E ele, de forma alguma você sai daqui. Você só vai sair daqui quando você me abençoar. E Jacó estava ali naquela luta travada. E por que o Senhor permitiu aquela luta travada com o anjo? Por quê? Porque foi melhor ele lutar com o anjo para, assim, a vida dele ser poupada, do que ele ter lutado com o irmão no outro dia e com certeza morreria, porque o irmão estava fortemente armado, enquanto que Jacó, além de ser assim, não era de armas desde a sua mocidade, ele não tinha mais do que vacas, ovelhas e crianças e as suas esposas. Glória a Deus. Então ali disse-lhe o varão, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como um príncipe, ou seja, como um guerreiro, como aquele que não desiste, como aquele que se empenha, como aquele que acredita no Senhor, como aquele que persevera, como aquele que é valente diante do Senhor, como aquele que é perseverante, como aquele que está de pé, mesmo estando ferido, angustiado, atribulado, mesmo passando por lutas, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Os perseverantes, eles têm vitória e eles têm resposta do Senhor. Agora, para termos vitória e resposta do Senhor, nós temos que ir à luta travada, glória a Deus, pedindo misericórdia ao Senhor, glória a Deus, e dispostos a fazer o que o Senhor ordenar. Glória a Deus. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome? E ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ele ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu o sol quando passou a Peniel e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido,
que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porque ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. E levantou-se Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e suas servas. E aqui diz que, versículo 3. E Jacó mesmo passou adiante deles e inclinou-se por terra 7 vezes, até chegar ao seu irmão. O que é que ele estava fazendo aqui? Ele estava fazendo de tudo o que podia fazer, como uma forma de respeito, de submissão ao irmão, de reconhecimento pelos seus erros. Então, por isso que ele se inclinou por terra diante do irmão dele 7 vezes. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. E lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choravam. Ora, quem foi que fez esse ato soberano, poderoso e maravilhoso? Só o próprio Deus. Assim como a Bíblia diz que virou o Senhor o cativeiro de Jó, assim como a palavra de Deus diz que o coração de um rei está na mão do Senhor e que ele inclina para onde quer, aqui eu posso dizer que, e afirmar categoricamente que, o Senhor mudou o coração de Esaú. Ao invés de ele ter ódio do irmão e descontar toda a sua raiva reprimida de muitos anos, ele tem o amor fraternal, o amor de irmãos, vem até ele de volta e ele se abraça com o irmão e assim beija o irmão e choram e se reconciliam para a glória de Deus. E a Bíblia diz que depois disso, levantou os olhos e viu as mulheres, os meninos de Jacó, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas e os filhos e se inclinaram por terra diante de Esaú. E chegou Leia também os filhos e Raquel e os filhos e se inclinaram por terra como respeito à pessoa de Esaú. E disse Esaú: de que me serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Quer dizer, olha a resposta de Esaú. É como se ele dissesse assim: você me trapaceou, você recebeu as bênçãos do nosso pai, e isso é tudo que você tem? De que me serve esse bando que eu tenho encontrado? Isso é tudo que você tem? E Jacó humildemente disse: é para achar graça aos olhos do meu Senhor. Ou seja, é para que você se agracie de nós, que você tenha assim misericórdia de nós, nos aceite. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. E disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali o Senhor agiu poderosamente na vida de Jacó. Ele resolveu as suas pendências com o irmão, deu presente ao seu irmão. Seu irmão disse: não, meu irmão, fica para tu o que você tem, porque eu já tenho bastante. Ele disse: não, de maneira nenhuma, eu peço que aceite o meu presente, porque você aceitando o meu presente, eu agradeço ao Senhor, porque eu tenho visto a tua face, porque te alegrastes em me ver. Então foi como uma bênção do Senhor. Então eu te peço, meu irmão Esaú, aceita a bênção, e assim tu tens o meu reconhecimento e o meu respeito. E ali eles ficaram em paz. Então nós vemos aqui a diferença de lutarmos na vida de forma errada
e as consequências e de lutarmos na vida com a ajuda do Senhor, da forma certa e termos a bênção do Senhor. Então, é 2 modos de vida que, enquanto estamos respirando, podemos optar por um deles. Então, se você me ouve, me vê e diz assim, mas eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. Ora, você não está vivo? Viva! Pode se consertar a partir de hoje. Apega-te ao Senhor, peça perdão. A Bíblia diz, Provérbios 28:13. Glória a Deus, está escrito que aquele que encobre, ou seja, guarda os seus pecados e continua pecando, ele nunca prospera, ele nunca tem a bênção de Deus, ele nunca tem a aprovação do Senhor. É para qualquer pessoa. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, existe uma oportunidade do Senhor reconstruir a sua vida. Existe a oportunidade do Senhor colocar nos eixos as pendências na sua vida, de você mesmo também colocar nos eixos as coisas na sua vida que precisam ser acertadas e que são consequências dos seus próprios erros e que o Espírito Santo do Senhor está te trazendo à memória neste momento, como também a mim e a todos que ouvirem este vídeo. Então vamos refletir, vamos nos apegar ao Senhor. Assim como o Senhor usou de misericórdia e beneficência na vida de Jacó, que era trapaceiro, que era oportunista, que era enganador, que se aproveitava do momento para ser beneficiado, mas que depois se consertou e se transformou num homem de Deus e passou a ter uma conduta de honradez. Trabalhou honestamente, cuidou de sua família, aleluia. Ali procurou se acertar com seu irmão da melhor maneira possível. Respeitou o seu irmão, orou ao Senhor, lutou ali aquela luta que não desistia por nada, porque ele queria ser abençoado, e quem quer ser abençoado luta e não desiste por nada nesta vida. Glória a Deus, se o que você luta e se empenha tem a aprovação do Senhor, então continue lutando, nunca desista. Agora, se o que você está lutando, pergunte se é da vontade do Senhor. Porque se ele disser não, então não lute por coisas que o Senhor não quer te dar, que não agrada a Deus. Porque ele tem o melhor para dar aos seus filhos, para dar aos obedientes, para dar aos que se aproximam dele. Então vamos atentar para ouvir a voz do Senhor e a vontade dele. Vamos descobrir para a nossa vida lendo as Escrituras Sagradas. E o exemplo de Jacó foi tão maravilhoso que até o seu nome foi mudado, que Jacó, daquele que segurou no calcanhar do irmão quando nasceu, passou a ser Israel, que o nome Israel significa aquele que é campeão com Deus, tendo Deus em sua vida. Glória ao nome do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor me concede hoje. Que o Senhor vos abençoe ricamente para a glória do seu nome. E vamos orar uns pelos outros, procurar fazer o bem da melhor maneira possível, da mais honrada maneira possível, uns para com os outros, buscar ao Senhor, orarmos por nós, nossas famílias, pelo Brasil e pelo mundo. Deus os abençoe. Amém. Louvado seja Deus.